Então a gente deve sempre buscar o equilíbrio. É isso eu aprendi contigo sobre o equilíbrio. Por que eu falei? Um aprendizado, Porque- tudo é um aprendizado. Se eu não olhar para o passado, eu não vou aprender com os meus erros, com as experiências do passado, né? Ela serve para isso. Se eu não me preocupar com o momento presente, Um desleixado, É, irresponsável. bom, exato. Esperto, né? Se não pensar e não programar o futuro, da mesma forma, né? Fernanda, deixa eu perguntar para você que tá tão quietinha aqui observando. Despedir o sorriso. O que mais te chamou a atenção nessa conversa aqui da a Dona Santa, que é a doutora da vida, Sim, doutora né? da vida, Experiência com da certeza. vida. E o doutor Roberto Esmeraldino, o que mais te chamou a atenção aqui nesse? Foi o que eu comentei, a questão de não parar, de não parar, de não parar de ler, não parar de atividades, relacionamentos, né? As atividades. Então, é o que eu achei mais interessante. E eu iria comentar, já pegando o gancho, eu não. Hoje, se a minha avó estivesse viva, eu não conseguiria ver ela fazendo isso. É. Porque é de pessoa para pessoa. Sim. Às vezes a gente olha, que nem eu conheci a senhora, Mas né? por que você acha que a sua avó que ela tinha alguma doença? Porque ela não Ou era proativa. não era A proativa? Dona Santa é uma senhora proativa. Pra ela não tem tempo ruim. Né? A Olha que Edna importante. convidou É ela o para vir jeito da aqui. pessoa. Não, É. eu vou me disponibilizar. Sexta-feira, Isso. Não, eu levava, né? né? Principalmente quando a gente tem oportunidade Sim. de expor pensamentos positivos que pode ajudar outras pessoas. Mas é né? justamente isso que faz a diferença. Atitude. As pessoas hoje estão negativas. Muito. Negativas. Então, poxa, tudo é empecilho. Tudo é uma difícil, né, pedra, né? Fernanda? Poxa, não, eu não vou. Pode ser na outra semana. As pessoas não veem que elas mesmas colocam coisas negativas para elas, vão chamando. E aí o envelhecimento fica, eu tô Fica com dor pesado, no né, joelho, Fernanda? fica pesado, né? Então, Fernanda, a Dona Santa e pessoal de casa também que estão nos assistindo, a Dona Santa, além de ser essa pessoa, ela dá entrevista, ela lê Faz a liturgia poesia, na faz a igreja. liturgia na Igreja Católica, participa de N eventos, ela ainda é voluntária. Vocês sabem, né? sim. Eu fiz parte da PPM durante 10 anos, praticamente, como vice-presidente. E fui convidada por ela. E convidei Eu a Dona agradeço Santa muito. e ela foi pra lá. A gente tinha que falar pra ela, Dona Santa, senta um pouquinho. A Lili vivia pedindo pra ela, Dona Santa, descansa, porque ela era incansável, estava ainda cuidando dos outros. E a PPM, enquanto a Fernanda falou, lembrei de algo que foi uma lição de vida para mim, que eu aprendi na PPM. A gente tem o hábito, por natureza, às vezes, de reclamar das nossas dificuldades, que são mínimas. Quando eu me tornei voluntária da PPM, eu via as crianças chegarem de cadeira de rodas, né? Uma dificuldade para descer do carro, outras iam de ônibus, né? Com o ônibus da prefeitura, que ia buscá-las, monta a cadeira, todo aquele aparato para que eles pudessem chegar e estar ali presente. E aquilo para mim foi uma lição. Eu falava, quantas vezes eu deixo de sair de casa pelo simples fato de ter preguiça, né? E eles que teriam todas as desculpas do mundo para ficar em casa, saem. A Edna, que a Edna, minha xará, presidente da PPM, ela criou a associação por conta da filha dela, e ela fala isso sempre, que foi uma bênção na vida dela. E a filha dela, ela é atleta, ou seja, numa cadeira de rodas, eu não sou atleta, poderia ser, né? Mas não sou. A Julinha viaja, hoje ela já conseguiu a independência dela, tá fazendo faculdade, ela anda na rua 15 de cadeira de rodas. A gente não anda a pé. Amanhã tem corrida, né? Edna, mas Exato. assim, Amanhã deles. algumas coisas, estava pensando Amanhã aqui, tem corrida ela deles. está buscando a felicidade dentro da vida dela. Isso, por isso né? que nós mencionamos aqui, E olhar para a o nossa que realidade. o que a Fernanda falou, eu acho que é importante, que a gente falou que saúde física, mental, tal, mas foi uma coisa interessante, Fer, atitude, né? Porque a gente deixa de falar disso também. A pessoa tem que ter alguma atitude na vida, tem que fazer alguma coisa. A Júlia, ela está tendo alguma atitude, pode ter dificuldades, mas não está conformista Isso. com a vida dela. Isso é que é o doloroso. Nós sempre né? temos uma escolha, né? Conformar-se com a situação. Conformismo, né? Tem que lutar Sim. para sair de uma, né? Porque quando a gente falou tanta palavra felicidade, a felicidade a gente deve buscar a vida inteira. Não, a felicidade ela vem naturalmente.
Sim. São momentos. São momentos, São né? momentos. Sabe que uma vez, eu nunca me esqueci. Eu não vejo mais novela de jeito nenhum, né? Sim. Tá, Já foi noveleira, eu não dona dou igual Santa? pra novela. Solução da família. Mas a senhora Tá. nem tem tempo. Hein? A senhora nem tem É, tempo. a agenda não dela é para. muito Eu falei com essa cheia. palavra, com essa palavra, aí vai me fazer. Tá. Então, uma atriz da Gaúcha, há muitos anos, uma novela, ela disse uma frase que eu nunca me esqueci, e é uma grande verdade. As pessoas só se preparam para ser infelizes. É É verdade. Quando acontece uma coisa boa, de repente, eu vi que estava bom demais para ser verdade, Isso. eu sabia. Viu? Ele só se prepara. Negativos, Quer né? dizer, parece que é um masoquismo, Chama mais né? atenção, Que né? bom, viu? Eu falei que não. É que nem aquele notícia ruim chama mais atenção. Dona Santa, eu fiquei Sim. curiosa. Ah, Conta como é um dia típico da senhora. Como é o seu Da dia a sua dia? vida. bom, eu me levanto, já uma oraçãozinha, preparo meu café, já ligo a CBN, já perto da minha CBN, que só Opa. dá notícia, né? Sim. Escuta as notícias. Sim, noticiazinha e tal. Dali depois, aí o meu remedinho, né? Isso não pode, também É faz remedinho, parte, né? Faz parte. Remedinho. Que ela começou faz pouco tempo e ela reclama. Eu falei, dona Santa, a senhora tá com 90 Eu ainda- anos que ela começou a tomar medicamento. Eu falei, a senhora passou Tem que ser 90 anos sincera, sem dormir. Agora que ela começou a tomar algum medicamentozinho Depois leve. eu tento, aí eu vou ler o momento da oração. Eu tenho as partes da Bíblia, né? Porque na Igreja Católica nós temos todos os dias uma leitura do Evangelho. Um devocional, né? Assim, então eu faço as 3 leituras. E ali, às vezes, depois da tarde, um momento eu rezo o texto, que, né, nós temos também essa devoção. E assim, depois Aí ela segue a leio, os agenda livros já dela, os estão ali convites. perto, o livro que eu já estou lendo. Fer, E mas se tem uma saída, vamos lá, vamos. o telefone faz dela não para, tá? pilates. Não Fer, para. ela As faz pessoas ligando pilates, pra ela. ela sai pra jantar, pra Não, eu marcar tenho um almoço 10 com grupos. ela. Pilates. Eu tenho 6 grupos. Faz. 6 grupos. 6 grupos eu tenho. Poxa Tenho, e vida. fora os que são os contatos. E a dona Santa canta também. Nós Eu faço cantávamos parte do no coral, coral né? juntas. Eu acho que eu não vou chegar nos 50. Se for esse pique, né? Minha querida linda, você falou ainda há pouco assim, a questão. Você fez uma pergunta para ele, eu gostaria de responder também. Ok, dona Ele Santa. já De respondeu, como- mas eu queria qual é a acrescentar. receita, né? Não é questão da receita, não é essa matéria que eu fiz lá para os 18 anos da Profamília, né? Eu comecei assim. Me perguntam, dona Santa, o que vou fazer agora na terceira idade? A resposta é: continue a viver. É verdade. O mesmo que fazia antes. Continue a nadar. Concordo. Continue a viver. Aconteça o que A acontecer, senhora continue concorda a nadar. que é só mais uma etapa da vida, que tem que continuar. E outra coisa, eu vou acrescentar com o que a senhora falou. Melhor idade, melhor idade. Melhor idade para mim, meninas, chamar de meninas todas aqui, é todas as idades. Se viver Sabendo bem, viver? sabendo viver. Sabendo viver toda idade. Todas as idades. A Bíblia diz o seguinte: como que a gente prepara para a velhice? É na juventude? Sim, Né? exatamente. Sabendo viver é todas as idades. Financeiramente, não ficar dependente. Hoje, por exemplo, eu me preparei financeiramente para viver agora, sem depender de estar pedindo a filho, mas nada. Ter minha vida social. E ela A ainda gente- ajuda outras pessoas, porque a dona Santa ainda faz bastante caridade, ajuda bastante. muitas pessoas. Então, aqui e ali e tal. Mas uma coisa que eu gostaria também a questão do relacionamento humano, alimentação, atividade, boa leitura, isso tudo são requisitos, né? Dentro dessa sopa maravilhosa, gostosa, saudável. Eu diria assim, eu visito uma pessoa que quando chega, como vai? Lamenta. Aí a gente tem que ter paciência, eu vi a dor do joelho. a dor do Aquela que você diz bom dia e ela fala só se for pra você. Mais ou menos. Aí quando me perguntam, a senhora como vai? Eu digo, melhor do que eu mereço. Eu já começo assim, melhor do que eu mereço. Dou alegria, né? Tá. Digamos, assunto. Qual será? Vocês não me perguntaram, mas qual é o meu assunto preferido? Um deles o senhor sabe muito bem. Qual seria meu assunto preferido? Que aí eu fico para ir para a noite adentro. Perguntar para a senhora?
Não, vocês poderiam. Eu sei. Qual o seu assunto Eu acho preferido, que eu sei, dona mas não vou Sandra? Ele sabe Eu um. acho que eu sei também. Sabe qual? Não. Política. Eu falaria a mesma coisa. E ela entende de política como ninguém. Gente, muito... Desde o presidente do Getúlio Vargas de 1930. Porque na primeira vez que eu conheci a senhora, esse foi um tema que eu e a senhora ficamos debatendo por 1 hora. Foi. Foi. Viu só? Falamos Não, mal, a falamos dona mal de Santa- qual presidente? Não. Não, a senhora tem uma ideia. A senhora tem uma ideia muito clara e muito real. Isso, É uma isso mesmo. leitura, né, do importante. cenário É isso atual. mesmo, Edna. Ela não é Eu não tenho tendenciosa. fanatismo. Isso, não. Nem de política, que muitos têm. Não tenho fanatismo de religião. Mas é um conhecimento. A minha fé é também conhecimento, né? racional. É um conhecimento. Sim. É isso também. Racional, né? Eu tenho uma fé também racional. Não é fanatismo. Como eu Sim. dizia para uma amiga minha, né? Porque, eu digo, querida, vamos ver as coisas do alto aqui embaixo agora? Exatamente. Nós Isso não estamos mesmo, lá em senhora. cima, né? Ah, quiser a sua religião é melhor que a minha? Não, peraí. Tá entendendo? Né? E como a senhora falou uma coisa de política, eu acho, então falar É, que eu ia até faz comentar parte sobre da isso. vida Mas claro a que gente se inteirar, mas de forma racional. E A um senhora falou a grande palavra. exemplo O que a dona Papa Santa me deu. recentemente falou: a política é vamos dizer assim, é quase que uma caridade. É uma necessidade, uma obrigação, uma devoção, tudo isso. Porque nós sabemos, eu sei há muito tempo, lendo que Mahatma Gandhi, né? Um grande líder político religioso, ele nunca esqueci essa frase. Quem diz que não gosta de política não é um bom cristão. Não ama o seu país. A política é porque move o A gente mundo. faz o dia a dia política, né? Por isso que nós estamos tão, às vezes, mal governados Isso mesmo, pela isso mesmo. péssima exemplo- escolha. Um exemplo que eu tive da dona Santa, acredito que o Roberto também, porque nós já comentamos sobre isso, Fernanda, que eu achei muito interessante. A gente conhece pessoas que falam sobre política, a gente está dizendo que um dos temas que a gente é unânime, que a dona Santa entende muito e fala a respeito disso, é sobre política. A maioria das pessoas que a gente conhece que fala de política são insuportáveis. Não dá para conversar sobre Porque política. fanático. É que Pelo fato de que colocam a sua opinião como verdade absoluta, não Isso. ouvem a opinião dos outros e jamais mudam de opinião. Idolatram Nós somos o candidato. exatamente, da nós somos escolha. prova viu que ela disso. tá falando, mas ela falou de forma racional, Ed. Exato. Nós acompanhamos a Dona Santa durante esses anos todos, né, que a gente conhece ela, e eu vi o passeio dela, digamos, você também, a mudança de postura em relação à política. E isso, para mim, é uma pessoa inteligente. A pessoa que sabe olhar o cenário, sabe ver as diferenças, as mudanças e se adapta de acordo com o cenário que está vendo. Não é aquele político partidário. Não é política não é time de futebol que você nasce Corinthians, vai morrer E Corinthians. nem fica no Nasce achismo, né? Palmeiras, Morre por ele, vai morrer pô. palmeirense. E não fica no achismo, né? Não serve, Ela vai exatamente. buscar a Mas aí que tá, a informação. gente tem que evoluir todo dia, né, dona Santa? Então, Analisar. isso para mim me trouxe uma lição e eu acho uma coisa muito importante, um conselho que o Dr. Roberto já deu algumas vezes e agora eu vou usar, as palavras são dele, mas eu vou falar, que a pessoa, e a dona Santa falou também, a pessoa que quer ter uma boa velhice, quer ter bons relacionamentos no futuro, deve plantar isso na sua juventude, né? A vida é uma colheita, né? Exatamente. Ou Tem plantio. pessoas Você que é idosas. jovem, Tem pessoas guarda idosas isso. que a gente ama conversar, como a dona Santa, dá pra gente fazer 5 podcasts só com ela, conversando, porque é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe ouvir o que ela disse. isso é Tem fundamental. muitas pessoas. Pouca gente hoje não sabe mais ouvir. Não. Quando o assunto interessa mais, ela vai A embora. minoria, né? Nós comentamos, às vezes, de algumas pessoas que você senta para conversar, a pessoa quer colocar a sua opinião e a verdade dela é plena, absoluta, e isso não é conversar. Não. O Edna, Né? só dentro dessa sopa também, só então para deixar bem claro, né? A vida é uma colheita, né? Você vai colher o que você Plantou. plantou e planta, não só Sim. plantou, planta também, Sim. né? É uma coisa muito interessante. Isso eu vejo também no consultório, né? A gente fala disso, né? Pessoas muito queridas, muito amadas, tal. Por quê? Porque essas pessoas foram boas e são boas. Não adianta, se planta amor, você não vai colher pedra, você não vai colher desunião, né? A vida ela é interessante.
Por isso talvez seja a grande incógnita da vida, né? Da sopa, essa sopa maravilhosa. Eu vou dar um exemplo disso que você está falando, doutor Roberto. Há um tempo atrás, convidaram o Roberto para ir na TV, um promotor também de justiça, um advogado, para falar sobre os direitos dos idosos, né? Hoje, se um idoso é abandonado pela família, ele pode entrar na justiça e garantir o direito que seja assistido pela família. E aí, levaram um senhor, contaram uma história do coitado de um senhor que estava ali, abandonado, a família abandonou ele no asilo, e convidaram o Roberto. O doutor Roberto não sabia quem era a pessoa, ele foi para participar e dar opinião. E eu estava nos bastidores de chat filmando e achei interessantíssima a história, porque daí eles contaram, falaram, e o Roberto deu esse conselho, ele falou assim, depois que todo mundo defendeu o idosinho, porque os filhos abandonaram, não iam visitá-lo, e a musiquinha triste, o velhinho chorando, né, aquela coisa toda comovente, e aí no final o Roberto falou, e eu até achei, o Roberto é sempre suave no jeito dele, depois ele me contou a história. Ele foi presidente de um asilo durante 8 anos, e ele conhecia a história desse senhor. Durante a juventude, ele agredia a esposa, agredia os filhos, Acabou de falar, alcoólatra, maltratava a família. Os filhos cumpriram com a obrigação, colocaram no asilo, largaram lá. Se afastaram. Então a gente não compra amor, né? Isso, se você quer ser amado. É obrigado, não, ninguém é obrigado a amar. Não, Amor é uma coisa Amor né? não, O cuidado, nasce o de acordo direito, com que, né, ok. Que a gente faz. E aí o Roberto deu esse conselho na época que eu achei muito importante. Ele falou: se você quer ser amado lá na tua, Ao longo né? da vida, Ao né? longo da vida, a Dona Santa tem uma neta maravilhosa, a Jéssica, que é modelo. Eu não lembro agora a página dela, Jéssica da Mata, né? ela é Jéssica Jéssica Oliveira da Mata. Isso, Jéssica que Oliveira é da Mata. modelo plus size, ela é maravilhosa, tem um bisnetinho, elas andam sempre para cima e para baixo, coisa mais linda, e a família toda sempre paparicando a Dona Santa, né? Mas porque Vai, ela me dê um puxo pra plantou. segurar. Então eu acho que a gente, vamos lá, vamos pra gente finalizar nosso Então, vou podcast. Manda, além desse, ainda tem que completar, porque o meu assunto preferido é Sim. política, religião, mas Religião. dentro do sem Sim. fanatismo. Né? Nada querer. Tanto que eu sou evangélica, ela é católica e a gente é amiga de infância, né, Dona Santa? Fui lá no culto. gostei. Sim, ela vai no culto me ver cantar, eu vou na igreja Que dia católica que você vai também com ela. Não, Tem não ontem, tem. Dona Santa. Tem Eu ontem. fui uma vez pela PPM também, fui em 2 cultos também da Luterano. É Porque tudo eu já li legal, sobre as né? religiões, a gente sabe, né? Mas uma coisa também que eu gosto, um assunto também preferido, né? Que é política, religião, economia. Economia. É fundamental. A gente se inteirar, né? É fundamental. Por isso que esse empresário conversa muito, que ele fala muito para política, e ele não é por ser da mesma religião, mas é uma pessoa cristã. Né? E economia. É interessante, né? Ver a gente falar da Pelo menos sim, financeiramente. Até porque se você inteirar. quer viver bastante, você tem que entender de economia É. para o dinheiro durar a vida toda, né? Não, e economia como um todo também, né, Edna? É todos os interessante que aspectos. isso tudo envolve a nossa vida. Tudo. Tudo envolve. É. É a mesma coisa que a política. A vai pessoa questão fala, eu não gosto de financeira. economia, não gosto de política. Não existe isso. Existem 3 palavrinhas, porque se gasta muito, né? O Brasil, sabe que eles estão com mais de 67% está endividado, né? Os benditos cartão de crédito, que eles pensam que cartão de crédito é dinheiro. Não é dinheiro, é dívida. É. Cartão de crédito é dívida. O Brasil, acha que o a limite do cultura cartão de crédito é brasileira, nosso. né? Então eu pago no cartão, compro no cartão da tia, da avó, de todo mundo e depois fica que não aguenta. Então, eu tenho o seguinte item que eu ensino, quem quiser aprender. Para comprar. Gostei? Ah, verdade. Ela já me ensinou isso. Quero. Nem sempre eu sigo, mas ela Quero? Preciso. Posso? Agora, a última palavra. Preciso? É. Não. Eles compram esse muito pouco. A gente precisa de muito pouco para viver, né? Não é interessante? É interessante. Quero. Agora, posso? Preciso? Não. Exatamente. Com prazer para ficar lá dentro Eu de concordo casa. com a senhora, a gente se questionar, né? Porque tá falando, a gente, na vida moderna, nos últimos 30 anos, a gente é estimulado a consumir. É o consumismo, Não, o né? Brasil, Aumentou. o mundo
é o mundo capitalista. É. Sim. Só gira em torno do Agora, como a senhora falou, preciso, né? preciso. Ah, não, preciso realmente, tudo bem, ok? Mas, não, é isso aí É, que eu tava mas, né, querendo mesmo, mas tá se- precisando, mas e se não finalmente encontrei. precisa, Agora eu vou pechichar o preço, né? É. Pechicha tem que estar. Não, isso aí nunca me falta, pechicha. Descontinho. Tá. Saber negociar, né, dona Santa? Tem. Mas aí vem a economia, que ela falou, sobre economia. Doutor Roberto, o que que você percebe em comum? Você tem vários pacientes, né, com uma idade já mais avançada Aham. e ativos, enfim, digamos que envelheceram bem, como a Dona Santa e tantas Certo. outras. O que que você percebe em comum entre essas pessoas que vivem mais? Vamos tentar descobrir aqui, puxar o fio, né, para ver se a gente cria uma síntese. É O que que verdade. tem em comum entre as pessoas que vivem mais? E Olha, bem, né? Porque não é olha, só viver mais. pois é, tem algumas, como falou, não existe uma, É uma uma receita de resposta. bolo, sim. Hum. Não é uma Mas resposta única, primeiro eu acho que eu vou pegar o que a Fernanda falou sobre atitude. Ter atitude. Gostar Né? de si mesmo. Em É, primeiro lugar, tem que me é, amar. ter atitude, isso Essa é a mesmo. primeira coisa. Né? Ter objetivos na vida. Como a senhora falou, poxa, entrei na terceira idade, o que que eu faço agora? Continua vivendo. É. Entende, Edna? Então, eu acho, claro, aí depois vamos falar, vem genética, vem alimentação, coisa e tal, né? Chance de se cuidar, mas não adianta tudo isso se a pessoa não gosta da vida, se não tem atitude, se não tem objetivos, não adianta. Então, até eu porque acho. a genética, predisposição genética, a gente fala sempre isso aqui, é só 30%. Que a gente usa tanto Por como exemplo, desculpa, é teve só câncer de 30%. intestino, Desculpa, teve né? A infarto. genética é Desculpa. desculpa, né? É. Sim. Ah, não. E- Minha família, todo mundo morre cedo, tem infarto. Ok, 30%. Mas 70% é hábitos de vida. Eu vou usar duas pacientes tuas que eu sou Ah. fã, né? A Dona Santa e a doutora Mariazinha, que é uma juíza leiga que hoje estaria conosco aqui Que pena, no, né? no Que podcast. coisa. Não Mas pôde vamos vir, reunir ainda. mas virá em outro programa. Nós vamos fazer um programa com ela. O que que você percebe em comum, as duas que são tuas pacientes? Você conhece o dia a dia a doutora- tem em comum. A Eu tô doutora tentando Mariazinha também, descobrir como chegar nessa idade. gente, ela tá preciso. com 84 anos também, como a Dona Santa, é incansável, cheia das responsabilidades, cheia das Verdade. tarefas, né? É isso aí, eu acho que é querer aprender todo dia, né? Elas têm vontade de viver. Talvez essa é a grande resposta. Elas têm vontade de viver, né? Ela gosta de viver. Gosta de viver. Como a senhora gosta de viver. Lógico. Né? Tem pessoas, como você falou, Fernanda, não, já tô lá com os 70, ou como você falou, não, boa tarde só se for para você, né? Então, o negativismo, a dificuldade, o pessimismo, eu quero crer que as pessoas que vivem mais e bem, elas são mais positivistas, e não só positivistas, elas têm atitude, elas vão atrás, elas amam a vida, elas amam as pessoas, né? Então, eu acho que é tudo isso. É verdade. É gostar da vida mesmo. Até o dia que Deus nos chamar. É verdade. Quem sabe isso é Deus. Harvard costuma dizer que quem é feliz vive mais. Então, talvez seja esse o segredo. E É, porque como a gente ser mesmo feliz? provoca nosso E é um equilíbrio, nosso né? Como bem-estar, a gente nossa falou felicidade, aqui, não corpo, provoca. alma Não e os outros espírito, vão me né? fazer feliz. Nada Exatamente. Eu adianta a provoco. gente Ó. comer, fazer Quer dietas, ver? mas se a mente não está viva, né? Tá, a senhora é vivaz, a senhora Tem vitalidade, tem vitalidade, alegre. né? Então nada adianta. Mas falando em vitalidade, o que a senhora falou da felicidade agora? Que a felicidade está na Ah, gente. Sim, está dentro de não os nós. outros que vão me trazer feliz. Quer que os outros me fazem ser feliz? Não. Se eu gosto da vida, se eu faço o que devo fazer, aquilo que é certo, Eu que é me faço bom, feliz. eu me faço feliz. Eu estou feliz. Ser autossuficiente, né? Eu Resumindo, costumo Aida, falar fazer uma que- boa sopa, né? eu costumo Esta sopa tá gostosa, né? Caldeirão Puxa tá vida. ali. Só faltou agora um copinho de vinho. Mas é café, não é de café. a Dona Santa adora também um vinhozinho e macarrão com carne moída, que eu sempre faço pra ela. Mas é bom, Fala né? aquele Sempre. macarrão com aquela carne moída. Sim, sim, sim. Por favor, não. Ó, Da Edna, né? Não, eu faço macarrão uma- com carne moída faz ela feliz, viu? Com a Mas precisa propaganda o vinho, que eu né? faço, ela Tem fica aí vinho, até tem. podia abrir um restaurante. Só com a propaganda que eu É só faço. de Ah, mas eu e a Fernanda a gente fala que se nada der certo a gente vai abrir um restaurante, né, Fernanda? De comida a gente entende. Sim. Interessante, uma coisinha que o senhor falou ali, eu ficou pendente aqui. O quê, dona? Não, o senhor não precisa concordar comigo nem você. Tem pessoas
São tão queridas, tão, assim, piegas, boazinhas, piedosas, tão boazinhas. Mas não espalha essa bondade. É. Concorda? Eu conheço Concordo. várias assim. É, Você conhece, Fer? Viu? Sim, com certeza. Se a pessoa. Então, eu o aqui que fico tem, o que, pendente quando o senhor falou que se a gente planta, colhe, mas tem gente que não planta nada. e não, aí quer não. colher? Tem mão boa para plantar, para coisa, mas ele não planta. É, Aproveite, né, esses instrumentos que Deus dá, né? Você disse que conhece gente assim? Sim, muitas. muitas. É, Sim. viu? A Fernanda, reforçando o que a Fernanda comentou agora há pouco, né? Inclusive, a minha marca, Edna Esmeraldino, é a junção, né, de um coração, de um cérebro e do símbolo do infinito, que representa corpo, alma e espírito. Né? E a gente tem que equilibrar essas três coisas. Lembrar que nós somos corpo, não adianta eu ser toda positiva, né, e comer tudo errado, fazer tudo errado, não cuidar do meu corpo, eu vou adoecer, aí não há Médico geriatra, não adianta Que casar com de jeito. geriatra. Que eu tinha colocado um resolver. título nele que eu falei, não vai ser mais doutor Roberto, vai ser Santo Doutor Roberto. Bondade, né? Bondade da Dona Santa. Eu falo também, né? Quem me conhece sabe, eu sempre falo que se o Roberto não for pro céu, então. Se o Roberto e a Dona Santa não forem pro céu, Aí não. nós não temos chance, né, Fer? Não, Porque não, nós- Vamos nos encontrar lá, vamos. Vai ser bom, né, Dona Santa? Também vai ser bom, né? Fazer um podcast no céu. Porque não vai ter, não precisa vai ter horário aqui, nada, né? Não, Você não. vai ter E horário. olha só, para finalizar, as pessoas, que era o que eu estava dizendo, a questão do equilíbrio ali, as pessoas costumam buscar a felicidade em coisas, né? Ou seja, fora de si. E a felicidade está dentro de nós, né? A gente precisa entender. Normalmente, o ser humano ele espera que algo exterior venha transformar o seu interior. Ah, eu vou comprar o celular do ano e algo isso vai me Eu tô trazer. muito feliz com esse celular que eu comprei. Não. Nada que seja exterior vai fazer a diferença. Né? Então a gente precisa entender que a felicidade, a verdadeira felicidade está em ser. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com todas as capacidades e todas as condições para a gente ser feliz. Simplesmente para ser E feliz. tem um provérbio que eu O único amo. propósito de quando Deus nos criou, para que sejamos felizes. Exatamente. Verdade. Vivamos em harmonia, né? E Provérbios 19 diz assim: porque assim como tu pensas em tua alma, assim é. Então é muito importante a gente cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito e principalmente cuidar dos nossos pensamentos, né? Porque isso influencia em todos os nossos resultados, no que a gente vai ser. Né? Eu ontem conversando com meu filho me ligou, fez um momento de questionamento, perguntou e eu falei para ele, filho, o que você me pergunta, eu não tenho essa resposta, mas eu posso te mostrar o meu exemplo. Eu levei muito tempo para encontrar a minha felicidade. E quando eu entendi que era comigo, eu falo sempre pro Roberto, né? Tenho N problemas, muito Na mais problemas do que superação o Roberto. diária, a sua Mas vida. eu falo sempre para superação ele diária. que eu sou feliz, porque eu escolhi ser feliz, apesar de todos os problemas que a gente tem, né? Dona Santa, qual o seu conselho final, suas palavras finais para o pessoal que está em casa assistindo? Só a assim, gente? você falou agora a questão da felicidade também, que as pessoas buscam felicidade nas coisas materiais. Elas não vão dar a resposta nunca. Vai ser só momentos de prazer. Fugaz, né? É momentâneo, Só prazer. né? Prazer é uma coisa momentânea. Não é duradoura, essa é a questão. Por isso que, né? Concordo. Mas tá bom. Que... Qual conselho a senhora daria? Como nosso tema hoje, como viver mais e viver bem, como ser feliz, quais suas Conselho palavras final, finais né? para o pessoal de casa? digamos que a gente, nesse nosso bate-papo, que foi assim, maravilhoso, né? É pena que a gente tem um tempo a contar, mas que tudo isso que foi conversado e proposto aqui, apresentado, sirva para muitas pessoas ainda. Isso é que a gente deseja. Que a gente sempre quer espalhar assim, mensagens positivas. Não para nossa alegria só, mas também para alegrar o outro, né? Para que todos possamos viver finalmente em harmonia. O que está faltando, né?
e que cada um possa ouvir o outro também, a história de cada um. Isso é também um ato de caridade. Às vezes até nem vamos fazer nada, só pelo fato de ouvir o outro, você já fez um grande bem. Pra ajudar. Então, desejando com certeza uma boa tarde, né? Que foi uma tarde maravilhosa. Com esse cafezinho aqui, ó. Melhor ainda. Melhor, Pra abrindo ser lá. melhor só se fosse vinho. A né? água, que o doutor Esmeraldino disse que eu bebo muita água para beber menos. Doutor Roberto, qual a receita para ser feliz? é. No seu caso, eu sei que foi casar comigo, não é brincadeira. Qual a receita, doutor? É o que a gente falou, né? Concordo com a dona Santa em tudo que ela comentou também. O que a gente falou ali sobre aqueles ingredientes da sopa da felicidade, a sopa da vida, vamos chamar assim. Eu diria é amar a vida, né? Fazer o bem. Meu apelido escutar. quando era criança era vida também, É, né? Eu já é, falei. é. Porque isso pra fazer o você. bem faz bem a gente, né? É Fazer o verdade. bem faz Temer a bem a gente. Deus, ter gratidão. São várias coisas, né, Edna? Eu É um diria assim, ó, conjunto. quando só o fato de a gente poder acordar, abrir os olhos, se mexer, respirar, Meu Deus. pensar, comer. São É. coisas assim, tão simples que quando a gente não tem mais, a gente começa a dar valor. É, você, né, doutor, que todos os dias está vendo pacientes, pessoas, né, muitas vezes Enxergar, vegetando e tal. ouvir, comer. Então, talvez consiga ter uma dimensão maior do quanto a gente é rico dessas coisas que o dinheiro não As compra, coisas né? mais Que é o felizes ar estão que a gente nas respira. pequenas coisas, né? Viu a história daquele homem do ar? Lembra? Aquela entrevista? Daquele que saiu e começou a chorar quando deu o preço Do do hospital? oxigênio, sim. Começou a chorar. É. Mas por que está chorando? O ar era de graça, ele nunca valorizou. sabia. Ninguém teve que pagar Pequenas aquilo. coisas. E Fernanda, vamos lá. É. Suas palavras finais só no Fernandinha, podcast, fala, finais minha só no querida. podcast. Queremos ouvir a Meu juventude. conselho Hum. é o seguinte, que todo mundo precisa ouvir esse podcast É, isso com muito Grande conteúdo. conselho. Sabedoria, né, Fernanda? Ouçam a voz da sabedoria. É isso. As pessoas precisam amadurecer e precisam ver, ler, assistir coisas com conteúdos. É pena que a gente teria. Ah, não me lembrei, não tem mais tempo, Eu né? concordo, Fernanda. Não tem mais Coisas com aquela conteúdo, mensaginha né? da Sim, coisa, isso não, mesmo. do idoso. As pessoas estão rasas. Não tem mais tempo, né? Eu concordo. Pode falar, dona Não, Santa. não. Quer falar? Não, tá ali dentro da minha bolsa. Rapidinho, é pequena? Kleber, por gentileza, pega a sua bolsa da dona Santa. Só a gente quando tá vai- vendo ali, a Fernanda falou uma coisa interessante, né? Ver coisas com conteúdo. Hoje, as pessoas hoje estão tão vazias, a futilidade é tão grande, Exato. e é uma pena, porque hoje a informação está na Ela é palma gratuita. da mão. Exatamente. E basta a gente correr atrás, né, da informação. Então vamos finalizar É finalizar com essa Dona Santa. mensagem que a Sim. dona Santa, um dia inspirada, escreveu. Alegria de viver. A ciência, em seus recentes avanços, tem acrescentado mais anos em nossas vidas. Porém, ainda não é o suficiente. É preciso acrescentar mais vida a mais gente. E a grande receita é o amor, o respeito e o reconhecimento da potencialidade que o idoso tem dentro de si. Envelhecer é um desafio e é um grande privilégio, né? Privilégio. Quanto mais se avança a idade, mais cresce em nós a experiência e a sabedoria, que não devem ser deixadas de lado sob pena da humanidade ser lesada em sua caminhada histórica. Devemos deixar essa herança para a nossa juventude. O idoso necessita de espaço físico, cultural e social para sentir-se útil. A terceira idade traz consigo a memória e a sabedoria do cotidiano, podendo viver em plenitude, sonhos e aspirações guardados ao longo de nossas vidas, tanto tempo dedicado à família e ao trabalho. Vivendo agora a melhor etapa de nossas vidas, nós temos o prazer de fazer as coisas com prazer, sem ter que provar nada, apenas que sabemos. Que legal. Parabéns. Parabéns, nossa. Claro, foi a Parabéns. dona Santa que escreveu essa poesia, Parabéns. né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de estar aqui nesse bate-papo, que vocês se empolguem e escolham viver tanto quanto a dona Santa, ou tá lançado o desafio, superem a dona Santa, né? Vamos tentar. Gente, muito obrigada. Curtam, compartilhem e não esqueça de se inscrever também no canal. Até o próximo episódio. Até Tchau, mais. gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.